O que é que aconteceu? Por quê? E o pior é que não tinha resposta. Né? Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho dificuldade com o silêncio. Quando eu casei, eu falava para a Kelly, 28 anos atrás, dizia, se você me ama, briga comigo. Porque briga no sentido de discussão, de argumentação. Às vezes queria discutir algo, ela não, tá bom. Eu dizia, tá bom, coisa nenhuma, você não vai defender seu lado? A gente tem que conversar, tem que argumentar esse negócio. E eu dizia, se você me ama, nós temos que discutir as coisas. Mas assim, nós temos que ir para as águas profundas. Não pode ficar no raso. E eu dizia para Deus, fala alguma coisa. Nada, silêncio. A verdade, esse silêncio durou 1 ano e 3 meses. Até que no dia em que eu estava sendo ordenado, estabelecido no Ministério Pastoral, agora já estamos falando de novembro de 94, né? Então, quase 30 anos atrás, eu tive uma experiência que seria muito marcante. Os pastores começaram a impor as mãos sobre mim, profetizar. 2 desses 3 pastores já estão com o Senhor. Um deles, muitos de vocês conheceram, que serviu a casa aqui, foi o pastor Francisco. Mas o Francisco falou coisas no meu coração, como nenhum dos outros, por mais que os outros foram palavras proféticas muito precisas, ele falou de coisas assim, que eu nunca tinha falado para ninguém, coisas que eu não admitia nem direito para Deus, até medo de falar isso para Deus. E depois eu fui conversar com ele, eu falei, cara, nunca vi uma revelação dessa, que palavra profética foi aquela? Ele olhou para mim e falou, eu não estava profetizando. Eu falei, você não estava profetizando, estava fazendo o quê? Porque se isso não é Deus falar, eu não sei o que é. Ele falou, não disse que não era Deus falando, eu só disse que eu não era eu profetizando. E eu falei, me explica o que você está dizendo. Ele falou, na hora que eu impus as mãos para orar por você, ele falou, eu vi um anjo de Deus em pé do seu lado. Eu falei, como assim viu? Ele falou, vi como você está me vendo. Ouvir e falar comigo como você está me ouvindo. Eu dizia, tipo do jeito que acontece lá na Bíblia, aquelas aparições de anjos. Eu ficava pensando, quem que vê um anjo não sai contando para todo mundo, gente? Aí ele falou assim, e quem me contou todas aquelas coisas foi o anjo. Ele falou, inclusive, deixa eu falar o que eu não falei em público. E aí ele me deu detalhes. Basicamente, o anjo disse o seguinte, no momento em que apareceu do meu lado, e ele foi impor as mãos sobre mim, o anjo disse para ele, você tem uma preocupação muito grande com esses ministérios. Eu tinha 20 anos de idade, gente, solteiro. Eu brinco que hoje nem eu teria ordenado eu mesmo daquela época ao ministério. Eu ia esperar amadurecer, eu ia esperar crescer, eu ia esperar estar pronto.